No coração de Lisboa, sob o céu nublado de uma tarde de outono, João correu para dentro do prédio em chamas, ignorando os gritos dos bombeiros. Seu corpo foi consumido pelo fogo em segundos, mas o que ele salvou, um envelope lacrado, revelou um segredo que abalaria sua família para sempre. Quando os pais de João abriram o envelope, encontraram cartas de amor de um homem chamado Miguel, provando que o filho que eles idolatravam levava uma vida dupla, cheia de amor proibido e mentiras inescapáveis. João sempre soube que sua vida era uma corda bamba esticada sobre um abismo. Aos 28 anos, ele trabalhava como professor de história em uma escola secundária no Bairro Alto, onde sua inteligência afiada e sua paixão pela cultura portuguesa o tornavam adorado pelos alunos. Mas por trás da fachada de solteiro dedicado à carreira, pulsava um coração dividido. Miguel, seu amante secreto há 3 anos, era um arquiteto de 30 anos, com quem compartilhava noites roubadas em apartamentos alugados na periferia da cidade. Eles se conheceram em uma conferência sobre patrimônio histórico, onde um olhar trocado evoluiu para conversas profundas sobre sonhos e medos. Miguel, vindo de uma família liberal do Porto, pressionava João para assumir a relação publicamente. Por que esconder, João? Somos adultos, o mundo mudou, dizia ele, com os olhos cheios de esperança. Mas João, filho único de pais conservadores, um pai militar reformado e uma mãe devota católica, via o abismo se abrir a cada menção à verdade. A pressão familiar era sufocante. Seu pai, o Sr. António, um homem rígido moldado pela ditadura salazarista, esperava que João casasse e perpetuasse o nome da família. Um homem de verdade constrói uma família, filho. Não perca tempo com bobagens modernas, repetia ele durante os jantares dominicais na casa antiga em Alfama. A mãe, Dona Maria, com sua fé inabalável, rezava novenas para que João encontrasse a mulher certa. Eles não sabiam, ou fingiam não saber, das noites em que João saía para encontrar amigos e voltava com o coração acelerado, mas os olhos vazios. João lutava internamente, amava Miguel com uma intensidade que o aterrorizava, mas o medo de rejeição o paralisava. E se eles me deserdarem? E se eu perder tudo? Confidenciava Miguel em sussurros, enquanto o outro o abraçava, prometendo que o amor valeria o risco. O conflito se intensificou quando Miguel, cansado de segredos, deu um ultimato. Ou contamos à sua família, ou acabamos. Não aguento mais ser um fantasma na sua vida. João, dilacerado, concordou em planejar uma revelação gradual. Mas o destino interveio de forma cruel. Durante uma visita surpresa dos pais ao seu apartamento, João escondeu às pressas as fotos e cartas de Miguel em um envelope, que guardou no armário. Naquela noite, um curto-circuito iniciou um incêndio no prédio. João, acordado pelo alarme, pensou primeiro no envelope, prova irrefutável de sua fraqueza, como ele temia que os pais vissem. Sem hesitar, ele correu de volta para dentro, ignorando o caos ao redor. Os vizinhos gritavam, os bombeiros chegavam, mas João desapareceu nas chamas. A família foi notificada horas depois. O pai, António, desabou em uma cadeira no hospital, murmurando: "Meu filho, por quê?" A mãe chorava compulsivamente, culpando-se por não ter rezado o suficiente. Quando os pertences resgatados foram entregues, incluindo o envelope intacto, eles o abriram em um momento de curiosidade mórbida. As cartas revelavam não só o amor por Miguel, mas detalhes de uma vida dupla, encontros clandestinos, promessas de futuro juntos, e até planos de morar no estrangeiro para escapar das amarras sociais. O choque foi profundo. António, com as mãos tremendo, leu em voz alta: "Meu amor, um dia seremos livres." Ele amassou o papel, gritando: "Isso é uma mentira. Meu filho não era assim." Miguel, ao saber da morte, apareceu no velório como um amigo próximo. Seus olhos vermelhos traíam o luto profundo, mas ele manteve a compostura, trocando condolências com a família. Internamente, ele se culpava: se eu não tivesse pressionado, talvez ele ainda estivesse vivo. A família, ainda processando a revelação, o olhava com suspeita. Dona Maria, com o rosário na mão, sussurrou para o marido: ele era o outro. O que corrompeu nosso menino? O funeral foi tenso, com sussurros entre parentes sobre pecados modernos e influências ruins. João foi enterrado no cemitério dos prazeres, sob uma lápide simples, enquanto o segredo pairava como uma nuvem sobre todos. Mas o verdadeiro drama mal começara. António, impulsionado pela raiva, decidiu investigar a vida de João. Ele contratou um detetive particular para rastrear Miguel, descobrindo que os dois haviam planejado uma viagem para o Brasil, onde o casamento gay era legal. "Ele ia nos abandonar", exclamou António para a esposa, que chorava em silêncio. A revelação abalou as fundações da família. Amigos conservadores viraram as costas, murmurando sobre vergonha. Dona Maria, dividida entre fé e amor maternal, questionava: "Deus perdoa isso? Meu filho era bom, não era?"
Ela começou a frequentar grupos de apoio para pais de filhos LGBT, mas em segredo, temendo o julgamento do marido. Miguel, por sua vez, lutava com a culpa. Ele visitava o túmulo de João semanalmente, deixando flores e cartas não enviadas. Você pagou o preço mais alto por nosso amor. Eu deveria ter sido mais paciente, escrevia ele. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava resquícios de preconceito em comunidades tradicionais. Miguel enfrentava olhares tortos no trabalho, rumores sobre o viúvo gay. Ele considerou mudar de cidade, mas algo o prendia, a necessidade de confrontar a família de João. Em uma noite chuvosa, Miguel bateu à porta da casa dos pais de João. Preciso falar com vocês, disse ele, com a voz firme apesar do tremor interno. António o recebeu com hostilidade. O que você quer? Já causou dano suficiente. Mas Dona Maria, com olhos suplicantes, permitiu a entrada. Sentados na sala escura, Miguel contou tudo, como se conheceram, o amor genuíno, as lutas de João com a identidade. Ele os amava tanto que preferiu morrer a decepcioná-los. As palavras ecoaram, quebrando o silêncio. António, com lágrimas nos olhos, admitiu: eu o empurrei para isso. Minha rigidez. Eu o matei. Foi o início de uma frágil reconciliação, mas o caminho seria longo e doloroso. A reconciliação não veio fácil. António, atormentado pela culpa, começou a questionar suas crenças arraigadas. Ele, que sempre via a homossexualidade como uma fraqueza moral, agora via o rosto do filho em cada notícia sobre direitos LGBT. Eu o criei para ser forte, mas o que é força se não ser verdadeiro, murmurava para si mesmo durante noites insones. Dona Maria, mais aberta, lia livros sobre aceitação e participava de missas onde o padre falava de amor incondicional. Mas o conflito interno a consumia. A Bíblia diz uma coisa, mas meu coração diz outra. Ela sonhava com João, pedindo perdão, e acordava chorando. Miguel, enquanto isso, enfrentava seu próprio inferno. Amigos o aconselhavam a seguir em frente, mas o luto o paralisava. Ele perdeu projetos no trabalho, distraído pela dor. João era minha âncora, confidenciava a um terapeuta que começou a frequentar. O profissional o ajudava a navegar o trauma, questionando: você se culpa por amá-lo? Miguel respondia: não pelo amor, mas pela pressão. Eu o forcei a escolher. Em uma sessão particularmente intensa, ele admitiu desejar confrontar a sociedade que os forçou ao segredo. A família de João se reuniu para uma ceia de Natal tensa. Parentes distantes, informados do segredo, evitavam o tópico, mas o elefante na sala era palpável. Uma tia conservadora comentou acidamente: essas modas modernas destroem famílias. António, surpreendendo a todos, rebateu: meu filho não era uma moda. Ele era real, e eu falhei com ele. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Dona Maria: vamos honrá-lo vivendo melhor. Foi um momento pivotal, mas as feridas estavam longe de cicatrizar. Miguel decidiu agir. Ele organizou uma vigília em memória de João no Largo do Carmo, convidando amigos e ativistas LGBT. João morreu por medo. Não deixemos que isso aconteça com outros, anunciou ele nas redes sociais. A família foi convidada, mas António hesitou: eu, em um evento gay. O que dirão? Dona Maria insistiu: pelo nosso filho. Eles compareceram, escondidos na multidão, ouvindo histórias semelhantes de rejeição e perda. Miguel falou emocionado: João me ensinou que o amor não tem gênero, mas o medo sim. As palavras tocaram António, que chorou em silêncio. No dia seguinte, uma traição inesperada abalou tudo. Um primo de João, invejoso da herança, vazou as cartas para a imprensa local. Filho de militar morre em incêndio por segredo gay, estampava o jornal. A família foi exposta, enfrentando julgamentos de vizinhos e colegas. António, furioso, confrontou o primo: você nos traiu por dinheiro. O outro admitiu, rindo: era inevitável. Vocês viviam na ilusão. A briga resultou em laços familiares rompidos, mas uniu António e Dona Maria mais do que nunca. Miguel, ao ver a notícia, correu para apoiá-los. Não estão sozinhos, disse ele, abraçando Dona Maria. António, relutante, estendeu a mão: você o amava de verdade. Miguel assentiu: mais que tudo. Foi o início de uma aliança improvável. Juntos, eles decidiram processar o jornal por invasão de privacidade, transformando a dor em luta. Mas o custo era alto. António perdeu amigos de longa data, Dona Maria questionava sua fé diariamente, e Miguel lutava contra a depressão. Enquanto o processo avançava, revelações mais profundas surgiram. Em uma audiência, Miguel testemunhou sobre as pressões sociais em Portugal. Apesar das leis progressistas, o preconceito persiste em famílias tradicionais. O juiz, simpático,
Questionou, e se João tivesse vivido abertamente? Teria morrido. A pergunta ecoou na mente de todos. António, no banco dos réus, admitiu, eu o teria rejeitado inicialmente, mas talvez aprendido a aceitar. A confissão foi um golpe para ele mesmo, revelando o preço de sua rigidez. Dona Maria, em casa, encontrou um diário escondido de João. Nele, ele descrevia o conflito, amo Miguel, mas amo minha família. Escolher um significa perder o outro. As palavras a fizeram chorar, mas também refletir, nós o forçamos a escolher. Ela compartilhou com o marido, que leu em silêncio. Nós pagamos o preço agora, disse ele, com voz rouca. Miguel, inspirado, começou a voluntariar em ONGs LGBT, ajudando jovens em situações semelhantes. Por João, justificava. Mas uma noite, sozinho, ele quebrou, porque você me deixou. Gritou para o vazio. A dor o levava a questionar escolhas, devia ter fugido com ele, ignorado tudo. A tensão culminou em uma reunião familiar. António propôs, Miguel, você é parte de nós agora. Vamos honrar João juntos. Mas o caminho estava cheio de armadilhas morais. Aceitar Miguel significava confrontar a sociedade, arriscar reputação. Vale o preço? Perguntou Dona Maria. António respondeu, pelo nosso filho, sim. O processo judicial se arrastou por meses, tornando-se um circo midiático. Repórteres acampavam na porta da família, questionando, vocês apoiam o estilo de vida gay agora? António, antes reservado, enfrentava as câmaras, apoio meu filho, morto por causa de preconceitos como os seus. Suas palavras viralizaram, dividindo opiniões. Alguns aplaudiam a coragem, outros o rotulavam de traidor das tradições portuguesas. Dona Maria, fortalecida, juntou-se a um grupo de mães de filhos LGBT. Lá, ouvia histórias de aceitação e perda, refletindo, eu poderia ter salvado João se soubesse. Uma mulher compartilhou, meu filho se suicidou por rejeição. Não cometa o mesmo erro. As palavras a motivaram a confrontar o padre local, Deus ama todos, não. O padre, progressista, concordou, o amor não é pecado. Mas em casa, ela lutava com dúvidas, e se eu estiver errada? Miguel, no centro da tormenta, recebia ameaças anônimas. Afaste-se da família decente, diziam mensagens. Ele considerou desistir, mas uma carta de João, resgatada do envelope, o impediu, você me dá força para ser eu mesmo. Inspirado, ele testemunhou no tribunal, João morreu salvando nosso amor de olhar julgadores. Quantos mais precisarão morrer? O júri, tocado, decidiu a favor deles, condenando o jornal à indenização. A vitória foi agridoce. O dinheiro não curava a perda, mas permitiu que fundassem uma fundação em nome de João, ajudando jovens LGBT em famílias conservadoras. Isso é o legado dele, disse António em uma entrevista. Mas internamente, ele pagava o preço, saúde debilitada pelo stress, noites de insônia revivendo o incêndio. Uma traição veio de dentro. Dona Maria descobriu que António havia escondido uma carta de João, escrita anos antes, confessando sua orientação. Eu aguardei para protegê-lo, justificou ele. Furiosa, ela gritou, você nos roubou a chance de aceitá-lo vivo. A discussão escalou, revelando mal tão profundas, António admitiu medo de falhar como pai. Eles se separaram temporariamente, cada um lidando com a dor sozinho. Miguel mediou a reconciliação. João os amava unidos, lembrou. Em uma terapia familiar, eles expuseram feridas, Dona Maria culpava a sociedade católica rígida, António sua educação militar. Nós fomos moldados por um Portugal antigo, refletiu ele. Miguel compartilhou sua jornada, cresci livre, mas vi amigos sofrendo. João era um deles. A fundação cresceu, organizando workshops em escolas. Miguel palestrava, o amor não escolhe gênero. O medo sim. Um aluno, inspirado, confidenciou ser gay, temendo a família. Miguel o orientou, pensando, isso salva vidas que João não pôde. Mas o conflito pessoal persistia. António enfrentou um antigo amigo militar, seu filho era aberração. Ele rebateu, era humano, algo que você não entende. A amizade terminou, isolando-o mais. Dona Maria perdeu fiéis na igreja, rotulada de moderna demais. Em uma virada, Miguel recebeu uma proposta de emprego em Madrid. Uma chance de recomeçar, pensou. Mas deixar a família de João parecia traição. Fique, pediu Dona Maria. Você é o elo com ele. Dividido, Miguel questionava, fico pelo passado ou sigo pelo futuro? A tensão atingiu o pico em um evento da fundação. Um manifestante conservador invadiu, gritando, vocês promovem pecado.
Antônio enfrentou: meu filho morreu por isso. Saia. A mídia cobriu, polarizando a sociedade. Miguel, no palco, declarou: João pagou com a vida. Nós pagamos com a luta. No rescaldo, a família se uniu. Antônio admitiu para Miguel: você era o amor da vida dele, obrigado por nos mostrar. Mas o preço era visível, rugas profundas, olhares cansados. Dona Maria refletia: valeu a dor. A resposta veio em uma carta de um jovem salvo: graças a vocês, contei à minha família. Com o tempo, a fundação se tornou um farol em Portugal. Eventos em cidades como Coimbra e Faro atraíam multidões, mas também opositores. Antônio, agora presidente honorário, viajava para palestras, confrontando seu passado: eu era o problema. Mudar dói, mas salva. Em um ouvinte o acusou: você traiu suas raízes. Ele respondeu: minhas raízes eram tóxicas. João me mostrou isso. Dona Maria, vice, focava em apoio espiritual. Ela criou um grupo interreligioso, mesclando fé e aceitação. Deus ama incondicionalmente, pregava. Mas internamente, duvidava: e se João estiver no inferno? Sonhos o retratavam feliz com Miguel, acalmando-a. Miguel, diretor executivo, equilibrava trabalho e luto. Ele namorou brevemente, mas terminou: ninguém substitui João. Amigos o pressionavam: viva. Ele respondia: estou vivendo por ele. Uma viagem ao Brasil, sonhada com João, o fez refletir: devia ter ido com ele. Uma crise surgiu quando um doador conservador retirou apoio, alegando agenda gay. A fundação vacilou financeiramente. Antônio vendeu bens familiares, pelo legado. Dona Maria questionou: estamos perdendo tudo. Miguel propôs parcerias com ONGs europeias, salvando-a. Mas uma traição pessoal abalou Miguel. Um ex-amigo vazou detalhes íntimos de sua relação com João para tabloides. Amor proibido, detalhes chocantes, lia-se. Humilhado, Miguel confrontou: porquê? O outro: inveja. Vocês tinham algo real. A exposição o isolou, questionando confiança. A família o apoiou. Antônio, enfrentamos juntos. Eles processaram novamente, vencendo. Mas o dano estava feito, Miguel considerou renunciar. Talvez eu seja o problema. Dona Maria, você é a solução. Em uma reviravolta, Antônio sofreu um infarto pelo estresse. No hospital, ele confessou: João, perdoe-me. Recuperando-se, prometeu: vou viver por você. Dona Maria cuidou dele, fortalecendo o laço. Miguel, inspirado, organizou um documentário sobre João. Filmagens revelaram mais: amigos de João contaram como ele ajudava outros em segredo. Ele era um herói silencioso, disse um. O filme, exibido em festivais, tocou corações, mas atraiu críticas, propaganda. O clímax veio em uma premiação. Miguel aceitou um prêmio, por João, que pagou o preço supremo. Antônio, no palco, abraçou-o: meu filho escolheria. A plateia aplaudiu, mas fora, protestos ecoavam. De volta a Lisboa, a família refletia. Mudamos o mundo, mas perdemos pedaços de nós, disse Dona Maria. Miguel assentiu: o amor cobra caro. Anos passaram, e a fundação prosperava, influenciando leis em Portugal. Antônio, aposentado, escrevia memórias, de pai rígido aliado. Dona Maria liderava retiros espirituais, mesclando fé e inclusão. Miguel, casado com um novo amor, adotou uma criança, honrando João. Mas as cicatrizes permaneciam. Em aniversários, eles visitavam o túmulo, compartilhando histórias. Ele nos uniu, dizia Antônio. Miguel, e nos quebrou primeiro. Uma última revelação veio de uma carta antiga de João, encontrada em um livro: se eu morrer, saibam que escolhi o amor. As palavras os fizeram questionar: foi suicídio disfarçado? O debate os dividiu brevemente, mas uniu no final. A sociedade evoluía, mas preconceitos persistiam. A família continuou lutando, pagando preços diários, isolamento, críticas, mas também gratidão de vidas salvas. No fim, sentados no Tejo, eles refletiam sobre o legado. Valeu? Perguntou Dona Maria. Antônio: sim, por ele. Foi certo João esconder seu amor, ou o segredo matou mais que o fogo?